Com esse curso, você estará apto a trabalhar na profissão de manicure e pedicure. Com isso, aprenderá sobre postura e ética profissional, mercado de trabalho, dia a dia da profissão e, é claro, conhecerá os modos de cuidar das unhas como remover esmalte, esmaltar, cortar, retirar a cutícula e muito mais. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Nessa aula você conhecerá as 4 etapas que prosseguem no processo de cuidados com as mãos: hidratação das mãos e retoque das unhas, aplicação da base e esmalte, limpeza do excesso de esmalte e acabamento. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de manicure e pedicure. Na aula de hoje, daremos continuidade às etapas dos cuidados com as unhas das mãos. Assim, veremos mais 4 fases que prosseguem as da aula anterior. Então, vamos começar. Quarta etapa: hidratação das mãos e retoque das unhas. Nesta etapa, o profissional se preocupará com o embelezamento das mãos e a preparação das unhas para receber o esmalte. Começando pelas mãos, deve aplicar um pouco de creme hidratante no dorso da mão do cliente, ou aproveite o creme que ficou depois de retirada a luva. Em seguida, espalhará o creme por toda a mão, dorso, palma e dedos. O movimento deve ser feito puxando levemente cada um dos dedos até as pontas. Após essa ação, faz-se uma leve massagem na palma da mão. E para finalizar, repetirá todo o procedimento na outra mão. Após esse procedimento com as mãos, agora é a vez de se trabalhar com as unhas. O processo é iniciado limpando as unhas com uma toalha. Assim, o excesso de creme é retirado e elas ficarão secas. Para obter um melhor resultado nesse quesito, faz-se o contorno das unhas no local onde as cutículas foram removidas. O contorno é feito com o pau de laranjeira em um algodão embebido, em um pouco de removedor de esmalte. Depois, passa-se o palito na parte de trás das unhas para uma limpeza final. Sabendo disso, vamos aprender como se realiza essa fase na prática. Em seguida, vamos conhecer a 5ª etapa desse processo de cuidados com as mãos. Quinta etapa: aplicação da base e esmalte. Nesta etapa, o profissional de manicure e pedicure utilizará os seguintes itens: base,
esmalte, pau de laranjeira, algodão e removedor de esmalte. A primeira coisa a se fazer nessa etapa é aplicar a base em todas as unhas. Existem bases com substâncias que fortalecem e tonificam as unhas e podem ser usadas eventualmente. Mas tome cuidado para não usar esse tipo de base de forma excessiva, pois elas podem ressecar as unhas, formando arranhaduras na superfície. Fique ligado, em unhas com problemas, tais como presença de fungos, não se deve usar base nem esmalte. É isso mesmo, nestes casos, esses produtos abafam as unhas. Elas não conseguem respirar, e isso pode agravar o problema. Portanto, é aconselhável evitar usar os produtos para que o tratamento para o problema possa se realizar. Quando a unha está saudável, para iniciar o processo de aplicação da base, começa-se como em todas as etapas, pelo dedo mínimo da mão esquerda. Ao abrir a base, o pincel deve ser encostado levemente na borda lateral do vidro para retirar o excesso. Dessa forma, dosa-se melhor a quantidade que será aplicada na unha. Espalha-se em cada unha das mãos uma camada fina de base. Isso deve ser feito começando pela parte central, movimentando o pincel da parte de trás da unha para a frente. Após esse procedimento, na parte central, aplica-se a base nas laterais. Orienta-se que a camada não fique muito grossa, pois isso poderia atrapalhar o momento de esmaltar as unhas. A utilização da base é feita para melhorar a fixação do esmalte na unha. Entretanto, saiba que passar uma grande quantidade desse produto também não causará maior fixação. Se o cliente não quiser pintar as unhas com esmalte, faz-se a limpeza dos restos de base dos cantos com o pau de laranjeira. O movimento deve ser no sentido do centro para fora, primeiro de um lado, depois do outro. Vamos responder a um exercício que verificará como está a sua compreensão do conteúdo da aula. Ao abrir a base, o deve ser encostado levemente na borda lateral do vidro para retirar o excesso. Esmalte, pau de laranjeira, algodão, removedor de esmalte, pincel. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, você está realmente atento. E saiba que para esmaltar as unhas, primeiramente deve-se pedir que o cliente indique a cor de esmalte preferida por ele. O profissional deve ter uma variedade de cores para oferecer, para que o cliente tenha as opções que lhe agradem. Caso ele fique em dúvida, mostra-se as cores que estão na moda, ou seja, as mais pedidas pela maioria dos clientes. Dependendo da ocasião que o cliente participará, ele escolherá uma cor que mais achar conveniente. Pode ser que cores mais escuras e ousadas sejam mais adequadas dependendo do cliente, mesmo para os que costumam usar tons mais discretos no dia a dia. E também pode ser que ele sempre use tons claros. Portanto, o profissional deve ter obrigatoriamente muitas cores para oferecer aos clientes. Caso o cliente queira experimentar cores, o profissional pode oferecer suas próprias unhas como modelo. Isso evitará ter de refazer a limpeza das unhas do cliente. Quando o esmalte for definitivamente escolhido, inicia-se a pintura das unhas. Esse processo assemelha-se ao de aplicação da base. No entanto, o procedimento apresenta maior dificuldade e requer mais cuidado e capricho, pois envolve cores. É bom saber que somente o tempo e muita prática fará com que o profissional tenha plena segurança para esmaltar as unhas dos clientes. Exercitar fazendo as próprias unhas e as de amigos, vizinhos e familiares é sempre uma boa ideia para adquirir prática no trabalho. Mas atente-se à seguinte informação sobre esmaltar unhas.
Fique ligado, antes de esmaltar deve-se certificar de que não há ventiladores ou secadores de cabelos ligados, ou ainda janelas abertas por perto, pois o vento pode criar bolhas de ar sob a camada de esmalte. É isso aí, e com as bolhas no esmalte, o profissional terá de refazer o processo de esmaltar até que fique liso. Porém, antes de começar a pintar, o manicure deve rolar o vidro de esmalte entre as mãos para uniformizar a consistência do esmalte. Em seguida, retira-se o pincel, deixando o excesso de esmalte na borda do vidro. O ideal é que o pincel tenha esmalte suficiente para cobrir toda a unha com uma fina camada. Isso acontece para que não haja a necessidade de fazer retoques, evitando manchas e facilitando o acabamento. O esmalte deve ser passado nas unhas começando pelo dedo mínimo da mão esquerda. É bom manter sempre o mesmo padrão de movimento, que é da base da unha para as pontas. A cada unha pintada, é preciso limpar os cantos com pau de laranjeira, ainda sem algodão. O movimento deve acontecer do centro para fora, fazendo um lado da unha de cada vez. Esse gesto deve ser feito de maneira suave, pois os cantos podem estar sensíveis por causa da retirada das cutículas. Nunca se deve aplicar força sobre a unha, e bastante atenção deve ser dada na hora de passar o palito na base, para que ele não escorregue e borre as unhas. Todo o trabalho é reiniciado para passar a segunda camada de esmalte. Mesmo que 2 camadas sejam suficientes, há quem peça ainda a terceira, principalmente quando se mistura cores. Nesses casos, o profissional deve alertar esses clientes que o esmalte mais grosso demora mais para secar e dura menos. Após esmaltar as unhas, limpa-se novamente cada um dos cantos com o pau de laranjeira. Quando todas as unhas estiverem terminadas, limpa-se também a ponta de cada uma com seu dedo polegar. Caso o cliente prefira a unha com ponta carioca ou queira tirar levemente o excesso de esmalte das pontas, use o pau de laranjeira, envolvido no algodão, e um pouco de removedor. A unha com ponta carioca é um tipo de francesinha, bem estreita, que tem a retirada de uma pequena faixa de esmalte da ponta, em vez da aplicação da cor branca. Podemos observar uma unha com ponta carioca aqui nesta imagem. Caso aconteça algum problema durante a pintura de uma das unhas, como batida, borrão, manchas, bolhas de ar, etc., deve-se remover completamente o esmalte e recomeçar o trabalho. Então a aplicação começa pela base e, depois, o esmalte com intervalo entre cada um para dar tempo de secar. Bom, agora vamos assistir a um vídeo sobre uma situação cotidiana. Oi, dona Silvana. Como vai a senhora? Oi, Joyce. Estou bem. Vim comprar um esmalte hoje. Mas a senhora não vai mais na manicure do nosso bairro? Eu sempre fiz as unhas com ela, mas de algumas semanas para cá ela não tem me oferecido as cores que estão na moda, aquelas da novela. É mesmo. Eu também queria usar aquela cor da atriz da novela. Então, e ela não tem ainda. Sem contar que sempre saio de lá com o esmalte cheio de bolhas de ar. Ah, não acredito. Que absurdo. Não dá pra pagar assim mesmo, né? Pois é. Por isso acho que vou fazer minhas unhas em casa agora. Isso, faz sim. Aposto que pelo menos não terá bolhas no esmalte. Sim. Eu espero. Boa sorte pra senhora então. Obrigada, minha filha. Até amanhã. Até, dona Silvana. Muito bem, o vídeo explica bem como se deve tomar cuidado ao esmaltar as unhas dos clientes. Isso porque os problemas decorrentes podem fazer com que os clientes se afastem do seu trabalho. Mas antes de estudar a 6ª etapa do processo de cuidados com as mãos, vamos ver como se aplica a base e o esmalte.
Sexta etapa: limpeza do excesso de esmalte. Após esmaltar as unhas, é hora de fazer uma nova limpeza nos dedos. Para realizar essa ação, o profissional usará mais uma vez o pau de laranjeira, algodão e removedor de esmalte. Para iniciar, enrola-se um pequeno tufo de algodão na ponta do pau de laranjeira e o molhamos no removedor de esmalte. Em seguida, passa-se o pau de laranjeira nas laterais da unha, seguindo o mesmo movimento de limpeza feito anteriormente. Por fim, passa-se o pau de laranjeira na parte de trás da unha, contornando levemente a borda livre. O algodão pode ser trocado quantas vezes for necessário. Agora que vimos como proceder na sexta etapa, acho que já podemos responder a mais um exercício. Você não concorda? Na próxima página, marque se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. O profissional não precisa ter, obrigatoriamente, muitas cores de esmaltes para oferecer aos clientes. A aplicação da base apresenta maior dificuldade e requer mais cuidado e capricho que a do esmalte. A cada unha pintada, é preciso limpar os cantos com o pau de laranjeira, ainda sem algodão. Caso haja bolhas no esmalte, o profissional terá de refazer o processo de esmaltar até que fique liso. Na limpeza do excesso de esmalte, o algodão não pode ser trocado, devendo-se usar sempre o mesmo. Que bom que você acertou mais um exercício! Isso mostra que está atento ao conteúdo e que está estudando para obter o conhecimento necessário para o sucesso na profissão. Após esse exercício feito, vamos aprender como se faz a limpeza dos excessos. Então preste atenção. Sétima etapa: acabamento. Para finalizar o processo, aplica-se o óleo secante. Para isso, passa-se o óleo com o pincel apenas no centro da unha. O produto vai se espalhar sozinho, sem que o profissional precise fazer alguma coisa. Mas, além do óleo secante, saiba que existem diversos produtos com a mesma finalidade. Vamos conhecer alguns. Pode-se usar o spray secante, borrifando-o a uma distância de cerca de 20 centímetros dos dedos. Ou ainda o top coat, ou extra brilho, passando-os sobre a unha como se fosse uma base. O top coat e o extra brilho são produtos transparentes e você só precisará fazer uma nova limpeza com o pau de laranjeira caso forem aplicados em excesso. Mas entenda que o extra brilho e o top coat são bastante diferentes. Enquanto o top coat tem função de secar mais rápido e prolongar a duração do esmalte, o extra brilho é um esmalte incolor que tem função de apenas dar brilho sobre a esmaltação. Por isso, é mais vantagem utilizar o top coat que o extra brilho.
Além disso, existem mini-cabines munidas de luzes ultravioleta e ventilador, nas quais o cliente posiciona as pontas dos dedos em seu interior e o esmalte rapidamente seca. Mas vamos ver rapidamente, agora, como o acabamento é feito. Bom, com isso nós finalizamos mais uma aula do nosso curso de manicure e pedicure. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre as últimas 4 fases do processo de cuidados com as unhas das mãos. Na aula que vem, daremos início ao estudo dos cuidados com os pés. Quero vê-lo ainda mais animado, então, até lá! Olá, que bom te ver novamente. Nessa aula, você conheceu as 4 etapas que prosseguem no processo de cuidados com as mãos, que são: hidratação das mãos e retoque das unhas, aplicação da base e esmalte, limpeza do excesso de esmalte, acabamento. Não se esqueça de praticar. Até a próxima! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.